Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Uma carta de um brasileiro está reverberando entre os cardeais que vão votar no conclave e definir quem será o próximo Papa. Por incrível que pareça, a carta de um brasileiro tem reverberado. Então, quem fez essa carta, quem escreveu, foi o Dr. Taiguara Fernandes de Souza. Isso aqui é uma matéria que está num portal importante, que é o Info Vaticano, e eu quero trazer o conteúdo dessa carta aqui para vocês, porque é muito importante essas palavras e parece que tem mexido ali, de certa forma, nas estruturas da situação. Vamos ver. Eminentíssimos cardeais da Santa Igreja Romana. Com respeito filial e humildade, escrevo do Nordeste do Brasil, uma região que pode ser corretamente descrita como uma periferia do mundo. Segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fundação governamental responsável por coletar estas informações, em 2023, aproximadamente 47,4% da população nordestina, mais de 27 milhões e meio de pessoas, vivia abaixo da linha da pobreza. É uma região que ainda luta contra a seca e a fome, com baixos níveis de escolaridade e falta de saneamento básico. Nos últimos tempos também sofreu com o aumento de tráfico de drogas e a dominação das cidades por facções criminosas. Mas também é uma região profundamente católica. Santa Dulce dos pobres, nasceu aqui e foi canonizada, Padre Cícero Romão, e talvez vocês conheçam melhor Monsenhor Helder Câmara. Séculos atrás também acolheu os 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, hoje canonizados. E o servo de Deus Frei Damião de Bosano, embora italiano, tinha a alma e o amor pelo Nordeste brasileiro. Portanto, escrevo a partir de uma periferia e de uma periferia católica. Peço desculpas se pareço ousado ao me dirigir às vossas eminências, mas como se fala tanto de uma igreja que escuta, é necessário que alguém fale para ser ouvido. Eminência, nos próximos dias decidirão o rumo da igreja para os próximos anos. Eles elegerão o Papa que talvez nos conduzirá pelo segundo milênio da redenção. Então, talvez este seja um bom momento para, com esperança e humildade, dirigir-nos a este eminente colégio de cardeais. Nos últimos tempos, temos experimentado, de certa forma, uma urgência escatológica. Se colocarmos isto em perspectiva, pois 1000 anos para Deus são como um único dia, como disse o príncipe dos apóstolos São Pedro em sua segunda carta, recordando o Salmo 90. Percebemos que vivemos em uma urgência escatológica há mais de um século. As 2 guerras mundiais e a possibilidade de uma terceira, muito mais destrutiva e mortal, nos assombram. Pela primeira vez, as palavras do apóstolo João no livro do Apocalipse podem ser materializadas. A robótica pode tornar possível um exército de 200 milhões de cavaleiros. Apocalipse 9,16. E as bombas nucleares concretizam a chuva de fogo e sangue que pode destruir 1/3 da Terra. Apocalipse 8:7. Dizem que os conclaves acontecem em frente ao afresco do juízo final para que os cardeais se lembrem dele, mas nunca em uma época
uma geração de cardeais teve uma visão tão palpável dos fins dos tempos como vocês. Então, se você me colocar em um processo de escuta, toma a liberdade de dizer que precisamos de um Papa forte, capaz de confrontar o mundo inteiro em busca de justiça e verdade. Porque estes não são tempos de fraqueza. Sim, eminências, um Papa forte, porque os senhores do mundo nos grandes impérios de hoje, que competem entre si, são homens fortes, com muitos exércitos e riquezas, com projetos de dominação global dos quais eles próprios são apenas uma parte. Somente um Papa, sim, somente o Papa pode ter força contra isso, e ninguém mais. Entremos aqui num diálogo entre tradições religiosas. Os hindus afirmam que existem 3 castas entre os homens. Podemos considerar essas 3 castas como tipos simbólicos do ser humano, como apontou o grande filósofo do meu país, Olavo de Carvalho. Os brahmanas, a casta sacerdotal responsável pelas coisas do espírito, numa tipologia simbólica, incluiriam não apenas os sacerdotes, mas também os intelectuais, kshatriya, a aristocracia guerreira, os vaishya, que administram os bens materiais e econômicos, e os shudra, que são os servos. As 3 principais castas, se as tomarmos aqui como tipos simbólicos, também podem nos deixar entrever 3 projetos de poder. No mundo globalizado de hoje, esses projetos também são projetos de dominação global, o que nos lembra o que o apóstolo João diz em Apocalipse 13, 7, 8. Um projeto de globalismo, de poder econômico muito forte no ocidente consumista, onde os megabilionários impõem até mesmo a destruição do livre mercado para eliminar a concorrência, e suas ricas fundações e clubes de elite que planejam a sua realização através da destruição da sociedade pela atomização do homem e da subversão da moral natural, especialmente na sexual, que desequilibra a natureza humana para a criação do escravo consumista. Um projeto de globalismo pelo poder militar, claramente perceptível na Rússia e na China, cuja oposição ao globalismo financeiro ocidental se baseia na pretensão de multipolaridade, que, no entanto, se distingue por ter, em última análise, todos os múltiplos polos que emanam em um único centro de poder, aquele que controla a força. Um vislumbre disso foi visível durante a pandemia, quando surpreendentemente o mundo inteiro, até mesmo as chamadas sociedades democráticas, tentou adotar a metodologia chinesa do sistema de crédito social, de dominação através da vigilância e do controle através do confinamento, como salientou o pensador italiano Giorgio Agamben. Nossas igrejas também foram fechadas e foram feitas tentativas de abolir o culto. Um projeto de globalismo do poder religioso, como se pode ver claramente no expansionismo islâmico, especialmente na Europa, expansão que se consolida na decadência moral e religiosa causada pelo secularismo ocidental, como descrito na literatura por Michel Houellebecq em seu famoso romance Submissão. Este é o panorama da realidade qual vocês, eminentes cardeais, terão que responder no próximo conclave. Se o panorama descrito parece escatológico, é porque realmente o é. E a proximidade do Jubileu da Redenção, em 2033, juntamente com a proposta global da Agenda de 2030 em paralelo, só intensifica essa percepção. Então dizemos que precisamos de um Papa forte. Queremos dizer isso de várias maneiras. Número 1. Este Papa deve ser forte na defesa da verdade, isto é, naquilo que é próprio e mais essencial do sucessor do apóstolo Pedro, a conservação do depósito da fé. Deve ser assim porque essa é a principal força do papado,
uma força que imediatamente o coloca em uma condição superior a todos os outros do mundo. A única força capaz de propor um projeto novo, diferente e mais persuasivo, para além daqueles três sedutores que o acima mencionamos, fazendo do Papa verdadeiramente, segundo o antigo título, os servos dos servos de Deus. O projeto do Evangelho de fazer nova todas as coisas em Cristo. Efésios 1:10, recordando como lema por São Pio X, Cristo que faz nova todas as coisas. São João Paulo II dizia que essa verdade é por excelência a força pacífica e poderosa da paz, porque se comunica por sua própria irradiação, superando todo condicionamento. Mensagem para o 13º Dia da Paz em 1980. Porque a verdade não se impõe de outro modo senão pela força da própria verdade, que penetra nos espíritos de modo ao mesmo tempo suave e forte. Concílio Vaticano II, Dignitatis Humana. Somente o Papa é capaz de fazer isso porque somente a ele, em suas próprias mãos, foi dado esse poder, disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5,9. Ponto 2. Esse Papa deve ser um pastor forte, porque os tempos são difíceis. Nada fala mais aos nossos corações sobre isso do que a mensagem de Fátima. Pastor para guiar a igreja rumo ao jubileu da redenção, sem permitir que o povo de Deus caia nas mãos dos falsos cristos, que realizam prodígios e sinais. As maravilhas do transhumanismo, do prazer virtual onipresente, da imortalidade pela tecnologia, em suma, do homem novo, não por meio de Cristo, mas pelo próprio homem, que é uma farsa. Portanto, toda pastoral sem a defesa da verdade também é um engano, porque a maneira própria de o Papa ser pastor é confirmando os seus irmãos na fé. É o próprio Jesus quem diz: não há outro caminho, nem pela política, nem pela mídia, nem pela ideologia, nem pela filantropia, somente pela fé. Ponto 3. Esse Papa também deve ter um caráter forte, capaz de resistir às pressões do mundo e dos meios de comunicação de massa, que são os porta-vozes das forças do mundo. Quando esses três projetos que discutimos anteriormente percebem seu único oponente, eles ativam todas as engrenagens que têm para destruí-lo. Nesse ponto, o Papa poderia capitular e, ao fazê-lo, colocar em risco seu poder pastoral. Mas ele será capaz de perseverar e justamente por isso elevar consigo o povo de Deus, cumprindo assim a sua função de pontífice, construtor de pontes entre Deus e o povo. Portanto, a força de caráter e a santidade pessoal, ser um homem de oração, também nos fortalecerão a nós, simples ovelhas. Este Papa deve ser forte na defesa da moral, porque a lei natural é a única escrita no coração de todos os homens. Romanos 2, 14 e 15. Este é o meio adequado pelo qual é possível falar com todos, porque todos têm razão. A lei natural, como diz São Tomás, é a participação da razão humana na lei eterna. Assim, a destruição da noção de lei natural é o meio pelo qual os projetos globalistas escravizam os homens, em particular a revolução sexual, foi capaz de transformar um homem em um ser puramente terreno e horizontal, sem visão vertical, criando assim um ser domesticado, escravo do consumismo e materialismo, controlável pelo poder sensorial da gula, luxúria. Portanto, qualquer capitulação na doutrina moral da Igreja sobre a sacralidade da vida humana, sobre a sexualidade, sobre o matrimônio e sobre a família, na realidade, só contribui para a escravização do homem, em última análise, para a consolidação dos poderes terrenos responsáveis pela alienação do homem. Isto não é diálogo com os nossos tempos, mas sim cumplicidade com o pior dos nossos tempos. Principalmente esse ponto, né? Em vez de ser vertical,
O negócio fica horizontal. Por fim, embora não o último, esse Papa também deve ser forte na liturgia. Não se trata de uma preocupação circunstancial ou acidental, a menos que nós mesmos já estejamos imbuídos da mentalidade do mundo, que vê tudo à luz da política e do materialismo e que não consegue mais reconhecer Deus como Senhor da história. Nosso relacionamento com Ele, como igreja na adoração que prestamos a Ele, é o que guia todas as coisas. Bem, o primeiro mandamento é este, em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nos esquecermos de Deus, se nos esquecermos da adoração que lhe devemos, quebramos o primeiro dos mandamentos. E, no entanto, nesse sentido, não devemos ficar surpresos que o mundo pareça cada vez mais alienado de Deus, a ponto de a própria igreja se alienar em seu culto, de sua liturgia, de seus símbolos, uma crítica que não faço, mas que foi expressa por São João Paulo II em palavras duras no capítulo 3 da Carta Apostólica Vicésimos Quintus Annus e na conclusão da encíclica Ecclesia de Eucaristia. Os símbolos não são acidentes menores, caso contrário, Cristo não teria ensinado por meio de parábolas. Os símbolos só perdem o valor para aqueles que, imbuídos de racionalismo, buscam reduzir toda a realidade ao empirismo. Quando a igreja renuncia os seus símbolos, ela renuncia aquilo que melhor fala ao coração do homem, porque o homem não é apenas aquela invenção racionalista, materialista dos tempos modernos. É também alma e coração, sedentos de beleza e verdade. O símbolo é o único meio capaz de compactuar para a razão e o coração do homem realidades maiores que ele mesmo. E é o homem que descompacta estes símbolos e prescruta o seu significado no fundo de sua alma. Para que não se diga que estamos sendo espiritualistas demais, os termos compactação e descompactação são tomados aqui na ciência política de Eric que compreendeu muito bem o papel dos símbolos na busca da ordem ao longo da história. A igreja precisa da herança de seus símbolos, que também fazem parte de seu repositório, especialmente aqueles símbolos usados para adorar a Deus e que ao longo da história foram desenvolvidos para compactar uma percepção cada vez mais profunda de realidades muito mais elevadas. Aqui encontramos um desenvolvimento orgânico do símbolo dentro de uma comunidade viva. O povo de Deus, se é verdadeiramente um povo, possui os símbolos com os quais se comunica, e não apenas entre si, mas também com Deus, que faz parte da comunidade primordial do ser com o homem. Para usar outro conceito, o que é ainda mais exato quando falamos de igreja, que é o seu corpo místico. E é com estes símbolos que a igreja manifesta sua beleza, sua força, seu vigor, a sua vida, a sua capacidade de comunicar a centralidade da Eucaristia, que é o encontro de Deus conosco. A riqueza simbólica é sinal de crescimento na compreensão dos mistérios divinos e, portanto, de maior proximidade com Ele. A pobreza simbólica é um sinal de decadência, não de progresso. Vogelin chama isso de amnésia, que ele identifica como uma perda de consistência da participação na ordem transcendente, e ele está certo. Nesse sentido, os cardeais dos ritos orientais podem contribuir significativamente, já que em suas igrejas, mais do que as nossas no Ocidente, preservam melhor a sua herança simbólica e litúrgica. Eles entendem o seu benefício para as almas, sua capacidade de comunicar o ministério e também seu poder. Eminência, essa carta já está bastante longa. Haveria muito mais para dizer sobre o Papa forte do que precisamos e os vários aspectos em que ele deve ser forte, mas não é o meu propósito escrever um tratado sobre o papado de nossos dias, algo que vossas eminências poderão discernir muito melhor que eu. Eu queria focar naqueles aspectos que, na minha opinião, a de um leigo, de um homem relativamente jovem, recém-chegado à idade de Cristo,
casado, pai, advogado, jornalista, católico vivendo no mundo. Considero os mais importantes. É uma carta, uma comunicação, um apelo filial, uma colaboração simples e humilde das periferias para a sua escuta e espero que ajude de alguma forma. Peço a Deus por cada um de vocês que ilumine a sua decisão. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, e São José, seu guardião, guiem suas mentes e corações. Nossas esperanças estão com vocês, não apenas das periferias, mas de todo o mundo. Escrito em João Pessoa, Paraíba, Nordeste do Brasil, 3 de maio de 2025, no primeiro sábado do mês de Maria. Taiguara Fernandes de Souza. Uma carta que nos mostra profundamente verdades. Verdades que precisam ser ditas. Continuemos em oração pelo conclave e pela Santa Igreja. Que Deus possa nos dar um Papa segundo o seu coração. Por isso, permaneçamos em oração. Estamos com a nossa promoção na Livraria Católicos de Verdade. Então temos a Catena Áurea, esses 4 livrões com 52% de desconto. Temos o Catecismo Maior de São Pio X com mais de 50% de desconto. Bíblia do Padre, com a tradução do Padre Matos Soares, também com quase 50% de desconto. Esse grande clássico, Medicina de Santa Idelgarda, também quase 50% de desconto. E para entender o que nós estamos vivendo, Infiltrados, do Dr. Taylor Marshall. Toda a livraria está em promoção, porque nós estamos completando 2 anos de Livraria Católicos de Verdade. Link na descrição do vídeo, dê uma passadinha lá, ajude o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei!